Pessoal, essa questão 4 ela é uma questão muito interessante e ela é uma questão típica de PISM-3, porque ela é uma questão que ela exige de você um conhecimento do espaço geográfico mundial, no que diz respeito a países centrais, países periféricos, a níveis de subdesenvolvimento, de desenvolvimento e a riqueza econômica dos países. E aí, está mostrando para vocês um mapa que mostra a atuação do Programa Médicos Sem Fronteiras. Como o texto fala aí para vocês, esse é um programa que foi criado em 1971 na França e é uma organização não governamental, ou seja, que não possui fins lucrativos. Os Médicos Sem Fronteiras, eles auxiliam principalmente nos países pobres a questão da saúde, tá? E aí depois, se você quiser dar uma pesquisada aí, você pode contribuir e muito com essa organização tão importante no nosso planeta, já que a saúde pública, infelizmente, não é tratada da maneira que deveria. E aí, gente, tem um texto aqui, e baseado nessa localização da atuação dos Médicos Sem Fronteiras, você pode observar aí que essa atuação é nos países que estão aí em cinza, tá? Você vai responder as questões. Eu vou olhar novamente aqui no meu celular as alternativas para falar com vocês, porque eu quero que vocês observem bem o mapa aqui. A letra A está falando o seguinte: os países que se situam na periferia do sistema global, o que é periferia? São os países mais pobres, que se concentram principalmente no hemisfério sul do planeta. Aqui, ó. Esses aqui, ó. Lembrando que é o sul, quando a gente fala a periferia do planeta e no sul do planeta, não é o sul geográfico, tá? É um sul imaginário que passa aqui, ó, pelo México, vem aqui, dá uma volta aqui, passa pelo Japão, tá? E faz assim. Tanto que nessa situação a Austrália pertence ao norte, tá? E aí fala o seguinte: os países que se situam na periferia do sistema global são os mais necessitados de grupos com os Médicos Sem Fronteiras, devido à frágil estrutura médico-sanitária. A nossa resposta é essa, isso está correto. Observe que o continente africano quase todo possui auxílio dessa ONG, dos Médicos Sem Fronteiras. Assim como que aqui na América do Sul nós temos o Brasil com o auxílio, tá? Nós temos aqui Paraguai, Bolívia e Colômbia, tá? Aqui no Sudeste Asiático e no Sul da Ásia nós temos a China, sofre, né? Sofrer não é o verbo que vem em questão, no caso tem o auxílio, a Índia e tantos outros países aqui como no Oriente Médio também. Então a nossa resposta é essa: os países periféricos, ou seja, os países mais pobres do planeta sempre vão obter mais ajuda do Programa Médicos Sem Fronteiras se comparado aos países desenvolvidos. Então, por exemplo, os países que estão de branco: Argentina, Uruguai, Chile, Austrália, Nova Zelândia, México, Estados Unidos, Canadá, entre outros aí, não possuem essa ajuda, tá? Porque, no caso, eles têm um sistema de saúde melhor, mais qualificado, onde não tem tanta necessidade que uma ONG relacionada ao âmbito da saúde venha atuar. Aí a letra B está assim, vamos observar porque as outras estão erradas. Os países centrais não são vinculados ao Médicos Sem Fronteiras, já que possuem excepcional qualidade de vida. Países centrais, como nós vimos, são países altamente desenvolvidos. Mas aqui na questão está afirmando que eles não possuem o auxílio dos Médicos Sem Fronteiras, mas isso está errado. Observe que nós temos o Japão, que é um país central, tá? E recebe o auxílio. Nós temos aqui a Espanha, nesse pontinho aqui, ó. Nós temos aqui a Itália, nós temos a Grécia. Então, alguns países centrais recebem sim auxílio dos Médicos Sem Fronteiras, tá? A Espanha não, né, gente? Aqui é a França. A Espanha está aqui, ó, do lado de Portugal. Agora o outro aqui. Letra C. As nações emergentes são agregadas ao Médicos Sem Fronteiras. Opa, ficou escuro aqui. Pois assim conseguem reduzir com mais facilidade seus investimentos em saúde. Não, gente, as nações emergentes, algumas são agregadas a alguns Médicos Sem Fronteiras, como a gente vê aqui, Rússia, China, Índia, você vê aqui também que tem o Brasil, mas esse vínculo com o Médicos Sem Fronteiras não quer dizer que eles tenham que gastar menos com a saúde no país, então essa afirmativa está errada. A D fala o seguinte, ó: grupos como Médicos Sem Fronteira possuem alto grau de lucratividade. Já está errado, porque a gente sabe que é uma organização não governamental sem fins lucrativos. E a letra E fala que os países da Europa Ocidental, por possuírem uma economia integrada em bloco, não recebem assistência do Médicos Sem Fronteiras,
está errado, porque nós vemos aqui que a Itália e a França recebem ajuda. Inclusive foi criado na França esse programa, tá? Então a nossa resposta é a letra A.